Ok, vamos tirar as crianças da sala aí, minha gente, porque a gente vai falar de umas coisas aqui. Faz tempo que eu quero fazer esse vídeo aqui no canal. Do que é esse vídeo? Do que se trata? Vamos explicar isso. Ó, não vale ficar com vergonhinha, hein? Eu quero muito falar sobre como o Temin usa a sensualidade nos trabalhos dele e que eu acho tão bonita. Eu também quero comentar um pouquinho aqui sobre como o Temin fala nos álbuns de sexo. Não vale ficar com vergonha, minha gente. Ele traz esse tema com alguma frequência para as músicas e para as performances. Ainda que ele não componha essas músicas e não crie sozinho essas apresentações. É o Temin que escolhe falar disso. E na massacrante maioria das vezes, ele vai no ponto. Como eu sei que tem muitos fãs, que tem muito carinho com o Temin, acompanho o Temin desde sempre, desde quando ele era ainda muito novo, tudo que eu for falar aqui com certeza vai ser com muito cuidado. Afinal de contas, né, o Temin é o artista que eu mais admiro, é o artista que mais me inspira. Então assim, gente, eu nunca falaria aqui num vídeo nada desrespeitoso sobre o Temin. Mas talvez a maneira como eu enxergo o Temin seja muito diferente da sua. E eu não quero deixar nenhum fã triste, incomodado com as coisas que eu pretendo comentar aqui nesse vídeo. Eu quero sugerir pra você, por favor, que você fique à vontade de parar de assistir esse vídeo no momento em que você quiser. Se você decidir ir em frente, me conta nos comentários o que você achou. Eu vou adorar saber. E eu tô super aberta a conversar, com educação, né? Claro, nada de xingar minha mãe, né? Coitada, uma mulher tão bacana. Eu quero lembrar aqui que tudo que eu disser aqui se refere ao artista, tá? Ao Temin artista, ao Temin pessoa jurídica e não a pessoa física. Até porque, né, a vida privada do Temin, né, gente, eu não conheço, né, então não tenho nada pra falar sobre isso. Eu quero lembrar também que o Temin solo não é o Temin do SHINee, tá? Então é importante a gente fazer essa separação. Ele é diferente quando ele tá com o grupo porque o SHINee tem outra pegada. Lá o Temin atua de um jeito diferente, então... Dito isso, seguimos com o vídeo. Acho que todo mundo que curte K-pop já sabe, né, porque não é nenhum segredo pra ninguém, que a indústria do pop coreano é fortemente baseada em fórmulas e que esse treinamento já é bem consolidado e bem tradicional lá na Coreia. Claro que nem tudo no K-pop pode ser explicado por esse conceito de fabricação de ídolos, né? Até porque a gente vê que há muitos casos que fogem da regra, né? Grupos que conseguem permanecer muito tempo no mercado, né? Porque inovam, porque, né, estabelecem algumas coisas, tem personalidade, tem diferenciais, SHINee, mas tem algo que parece fundamental aqui, que é o conceito. E há dois conceitos que também me parecem prevalecer no K-pop sobre os outros. O conceito de Aegyo, né, que é aquele conceito mais fofo, mais cute, né, mais bonitinho, e o conceito sexy. Há outros conceitos? Sim. Mas quando você pensa em K-pop como gênero, né, esses dois conceitos parecem ser os básicos, né, de onde derivam todos os outros. Conceitos são um grande negócio no K-pop, cara. Perceba, antes de um grupo ter uma música, primeiro ele vai ter um conceito. E esse conceito vai basear toda a produção em volta daquele grupo. É muito comum você ver essa transição de idols que saem do Aegyo e vão para uma coisa assim mais sensual, né? E quando isso acontece, normalmente o mercado coreano interpreta como uma demonstração de amadurecimento daquele grupo. Olha, eles saíram daquela imagem engraçadinha para uma mais adulta? Eles cresceram? Falando do conceito fofo, né, o Aegyo, como eles falam lá na Coreia. Cara, não é só um conceito, na verdade é uma coisa muito presente, muito forte na cultura coreana. E o povo lá curte esse negócio, cara. Por isso eles consomem muito esse conceito de Aegyo, quando grupos são assim. E nesse conceito tudo é muito colorido, tudo é muito claro, é inocente. O Temin, ele foi venerado por muito tempo no SHINee por ser o membro mais novo do grupo e por ser muito fofinho. Eu acho que o Temin até hoje é visto assim no SHINee. Bom, e no oposto desse conceito Aegyo, está esse outro conceito mais sensual que também é muito consumido. No K-pop, geralmente, esse conceito mais sexy envolve músicas e batidas assim um pouco mais pesadas, mais graves, cores mais escuras, a coreografia ela é mais provocante, claro,
tudo tem mais apelo sexual. E aqui a gente não precisa nem analisar muito a questão cultural, porque o sexy é algo que está presente na indústria de entretenimento, acho que no mundo todo. A diferença é que no K-pop, o sexy é uma maneira também de você conhecer o lado mais maduro do idol. Eu lembro que quando o Taemin debutou solo com a música Danger, todas as revistas e os sites escreviam manchetes tipo: ah, de menino pra homem, o Taemin debutou solo mostrando o seu lado mais maduro. E o fato de, no geral, esses dois conceitos serem os principais, fala muito sobre o K-pop. É o que vende mais, então é o que mais aparece. Talvez por isso também seja mais difícil para os idols serem mais criativos e inovadores quando você tem basicamente dois conceitos para explorar. Conceitos que são determinados pelas agências. Ou seja, pelos chefes deles, né? Ah, e vale a pena dizer aqui que quando o K-pop é sexy, ele não é sexy do mesmo jeito que a música pop ocidental é. O sexy coreano é mais light um pouco, né? Perto do que o ocidente faz, porque um grupo coreano não pode ser sensual demais, né? Corre o risco de ofender o público que tá em casa, né? Que é um pouco mais conservador lá na Coreia, e aí acabar perdendo fãs. Mas dá pra gente ver que há algumas iniciativas, assim, de idols e de grupos que querem trazer alguma coisa nova. Tem vários que poderiam ser mencionados aqui, mas eu vou me ater ao Taemin. Claro, né? Tempo aí, né, que a gente vê no K-pop as famosas chacoalhadas pélvicas, né? E a exposição de abdômenes. E é divertido, cara. A gente gosta de ver lá o idol todo seduzente, mas às vezes a repetição faz com que as coisas percam impacto, né? E aí vira clichê. Falando em performances, esse sexy mais clichê é algo que você assiste agora e daí passa um minuto ali, você meio que já superou, já esqueceu, vamos pro próximo. Fora que eu já vi apresentações assim de grupos no K-pop que eram pra ser sexy, mas acabaram sendo engraçadas, porque, né, tem cada coisa aí, minha gente, que dá vontade de rir, né? Acho que é por isso que eu gosto tanto do que o Taemin faz. Ele é sensual no palco e às vezes mais do que você pode aguentar, né? Só que é de um jeito diferente e muito natural, como se ele não estivesse se esforçando pra fazer aquilo. E eu vou te falar que o Taemin não precisa de muito pra atingir você, não. Inclusive, ele pode até estar decentemente vestido e ainda assim provocar algumas coisas. A sensualidade nas performances do Taemin nunca é um momento vazio, ou só, sei lá, safadinho, vem com uma carga artística e emocional, e é impressionante porque em muitos casos, cara, tudo que ele fez foi tipo olhar pra câmera. Então, em vez de dar um gritinho, o que pode acontecer é você segurar a respiração e não piscar. Cara, causa sentimentos, sensações e também te mantém atraído porque é forte. Porque não é uma sensualidade isolada num gesto, né? Não é só um cara mostrando o abdômen.
tem muito mais do que isso ali. A sensualidade do Temin traz identidade e intenção. Ele é um artista que se expressa muito nas performances e consegue maximizar a emoção. Cara, aquilo te alcança e entra tipo na tua pele, assim, e quando você vê, você tá tomado por aquilo. Tem performance do Temin que depois que eu assisto eu fico até meio bêbada. Sério, porque é quase como sair de uma montanha russa. Com o álbum Move, ele elevou essa sensualidade para um outro nível. Em várias entrevistas um pouco mais antigas dele, o Temin ele se mostrou incomodado com matérias, com artigos de jornal que se referiam a ele, ou à beleza dele, ou ao trabalho que ele faz, usando palavras como feminino, andrógeno. 새로운 모습을 좀 보여줄 때마다 듣는 얘기긴 하지만 소년에서 남자로 이미지 변신 막 이런 얘기 하잖아요. 태민 씨 몇 번째 듣나요? 몇 년째 이 얘기 듣고 있나요? 뭐 9년 동안 듣고 있죠. 네. 데뷔할 때부터 네. 데뷔할 땐 소년이었고 그 다음에 네. 앨범 나올 때부터 이제 남자로 돌아왔다. 그죠. 남자로 돌아왔다 항상 듣는데 네. 뭐 이런 얘기 들 때 이제 뭐 좀 익숙해질 때도 됐죠. 그죠. 근데 하지만 아직 젊다는 의미잖아요. 뭐 소년이라는 건 되게 좋은 의미라고 그쵸. 저는 받아들이고 있고 사실 제가 아직 뭐 24살인데 어쨌든 되게 좋은 편이라고 생각을 해서 근데 사실 제가 조금 이거는 뭐 개인적인 얘기인데 그 소녀에서 남자로 돌아왔다는 얘기는 되게 좋은데 사실 약간 여자가 아닌가라는 이런 얘기에 대한 뭔가 좀 기사들이 좀 많이 올라왔었어요. 여성스럽다라는 네. 얘기를 하는 부분들이 있을 수 약간 있죠. 그런 부분은 많은 살짝 분들이. 조금 네, 속상하긴 하더라고요. O Temin é um homem muito bonito, né, na minha opinião, justamente por ele ser do jeito que ele é, com traços menos marcados, né, mais delicados e com esse ar às vezes mais masculino, às vezes mais feminino. Mas em Move parece que ele parou de negar isso, se ele realmente chegou a negar isso algum dia, né? Parece que ele resolveu usar isso a favor dele, para potencializar o que ele já faz tão bem. Então a gente vê nessa performance de Move, né, o Temin usando esse corpo dele, que ele mesmo disse que não é tão magro, nem tão forte. A gente vê o Temin usando essas roupas que favorecem o perfil físico dele, e aí esses traços mais andrógenos, que são lindos. E aí ele foi lá e somou tudo isso, né, a técnica que é impecável, aos movimentos mais minimalistas de Move, são minimalistas, mas muito intensos, e a carga artística. E com isso, ele conseguiu transformar a performance de Move em algo assim poderoso. Você lembra no começo do vídeo que eu falei que o Temin costumava ser mais fofinho antes do trabalho solo. E essa transição pro Temin sexy começou com o álbum Ace, que foi a estreia dele como artista solo. Na verdade, parece que houve uma ruptura ali. Existe o Temin antes de Danger e o Temin depois de Danger. E foi aí que o Temin começou a falar de sexo. O trabalho solo dele sempre mexeu muito comigo. E o que eu curto muito é que o trabalho solo dele parece ser o resultado de uma conversa que o Temin teve com ele mesmo, sabe? Uma reflexão pessoal sobre a identidade dele. Lá o Temin adolescente, que cresceu e mudou, e em algum momento ele se pegou de saco cheio de ser o garoto bonitinho. E aí ele desejou andar sozinho, né? Paralelo ao SHINee, para mostrar para as pessoas quem ele é. Muitas vezes a arte surge como uma forma de reação a alguma dor, né, a alguma angústia, a alguma questão que está incomodando, e por meio do que cria, o artista ele pode se tornar mais consciente sobre isso que ele está sentindo e até se resolver de alguma forma. E cara, analisando o discurso do Temin e também a maneira como ele se entrega para o que ele faz,
Eu tenho a impressão de que foi isso que ele fez, de que ele reagiu a alguma coisa que estava incomodando ele. E aí, ele veio com Danger. Nesse MV, eu vi o Temin se arriscando e sendo impressionantemente bom, mas eu também vi o Temin passando um comunicado pro mundo, sabe? Ele dizendo que havia amadurecido e que estava decidido sobre deixar o garoto engraçadinho pra trás. Quase como se o Temin estivesse impondo isso nesse clipe. Toma, é isso que eu sou um homem que pode ser o que quiser ser. Oh, baby, é incrível porque os álbuns do Temin ajudam a contar essa história dele. Como se o pano de fundo desse trabalho solo fosse esse processo de construção de uma identidade. Quer dizer, por trás de toda a perfeição técnica, da escolha dos conceitos, do aprimoramento vocal, da qualidade musical, está o artista, né, que quer descobrir quem é. Né, e quer ser levado a sério. E nesse processo de construção da identidade artística, o Temin resolveu também trazer alguns temas de gente grande para o trabalho dele. Na verdade, essa decisão dele de amadurecer, você não percebe só no clipe de Danger. Você percebe no álbum Ace inteiro. Cara, tem uma narrativa ali. E a primeira música do álbum, né, que também se chama Ace, é uma espécie de introdução para esse relato que o Temin quer fazer. A letra fala de um cara, né, que quer ser o homem, o único homem dessa mulher. E tem um trecho na música que o Temin canta que diz o seguinte: eu quero você. Você diz que parece que eu não conheço as mulheres, que eu pareço um príncipe que não conhece o amor. Eu apenas dou risada. Se você acredita nisso, você é ingênua. E aí ele fala também: acredite no meu coração, acredite em mim. Eu acredito. E aí o álbum segue e a música que vem na sequência é Danger. E a letra parece falar de um cara que quer muito seduzir uma mulher, mas no final se vê seduzido por ela, viu que foi manipulado por ela. Quer dizer, um Temin que ama, mas que também joga. Que pode ser perigoso, que pode ser misterioso. E tem um trecho da letra que eu adoro que diz: fique, nesta noite que engole toda a escuridão, é a hora do meu show. Eu sou como um labirinto quando você olha pra mim. Eu sou como areia quando você me segura. Esparso como nevoeiro, misterioso como quebra-cabeça. Quer dizer, quem é esse cara? Bom, aí depois de tentar um jogo de sedução, né, a gente vai pro Temin cantando a música Experience, ou seja, experiência. Estão acompanhando a minha narrativa aqui? Segue comigo. Essa música, ela fala sobre um amor que acabou porque a garota se tornou fria, distante, né? E tem uma frase que eu vou citar aqui, e aí, bom, eu vou deixar para sua interpretação, né? A experiência que você me deu, os sonhos encharcados de suor. Postei e saí correndo. E aí a gente segue com o álbum e na sequência vem a música Pretty Boy. Aqui a gente vê o Temin falando abertamente de como ele se sente não sendo mais só um garoto bonitinho e continuar sendo visto como um. A letra de Pretty Boy é muito irônica, debochada, e a maneira como o Temin canta também é quase como se ele estivesse debochando dessas pessoas que acham que só porque ele é bonito, ele também é puro e ingênuo. Além disso, ele canta essa música com o Kai, do EXO, né? Eles são muito amigos, talvez porque ele e o amigo viviam conversando sobre isso, se sentissem da mesma forma, não sei. O que eu sei é que essa música tem trechos maravilhosos. Eu não vou fingir ser inocente como um fantoche. Posso sempre parecer bonito, posso sempre parecer bonzinho, parecer legal. Mas isso tudo é coisa da sua imaginação. Ou seja, você só vê o meu exterior, você não me conhece. Ainda que o Temin não tenha composto essa música, e isso pra mim não faz a menor diferença, né? Porque, cara, um artista não se manifesta no seu trabalho só compondo. Cara, o Temin quis essa música, ele cantou essa música de um jeito debochado, ele se expressou, a performance é atrevida, cara, é o discurso dele. Ah, e nessa música ele ainda diz o seguinte:
Porque ser sensível é o oposto de ser um homem. Que tipo de homem você quer? Você quer um homem que seja só forte por fora? E aí o álbum Ace fecha com a música Play Me, que é maravilhosa. E essa música também tem trechos muito interessantes, né? Como esse aqui. O ar está frio, puxe as cortinas, olhe para a lua. Seguindo seus dedos, o meu coração frio está reagindo. Então quer dizer, né? Eles estão num quarto, tá de noite, e ele tá acompanhando os dedos dela. Onde é que esses dedinhos estão indo? Porque o coração dele está reagindo. Me toque para que meu coração bata forte, com volume alto. Faça isso para mim. Me toque aqui no sentido de tocar como você faria com um instrumento musical. Tocar com as mãos, ok? Feche a porta. Fique comigo para que ninguém saiba a minha melodia para você. Me toque, me toque. Estrelas caindo, nós não temos nada a esconder. Toque meu coração, toque amor. E aí eles deram as mãos e pediram uma pizza. Não. E termina o álbum. Mas essa conversa não acabou aí. Ela continua no álbum Press It. Nesse álbum as letras elas têm mais tensão sexual e há músicas assim bem explícitas. Isso porque eu não cheguei em Thirst ainda, né? A música Press Your Number. Estou pensando em você, o calor do seu corpo que eu senti nos meus dedos, a sua mão pequena que sempre pareceu quente. Eu posso sentir, me deixe ouvir, sussurre nos meus ouvidos outra vez. Mais uma vez eu disco seu número, por favor atenda. E o famoso do it fast, do it slow, you control the tempo, né? Quer dizer, faça rápido, faça devagar, você controla a velocidade. Mystery Lover, amante misteriosa. Eu estava conectada a você uma noite, na outra eu não estava no controle. Eu ansiava por você e te seduzi. Amante misteriosa, chame meu nome, respire em mim outra vez. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Guess Who? Não fique desconfiada, não tenha medo. Sinta esse calor que os seus olhos refletem. A minha respiração fica mais intensa e eu toco os seus 5 sentidos. Por favor, não mude de ideia. Quem é a louca que mudaria de ideia, não é mesmo? Claro que a música cada um interpreta de um jeito, né? Mas se tem uma música nesse mundo que não há como compreender de outra forma, é Sexuality. A música, quando você ouve prestando atenção na letra, você tem a impressão de que é um homem cantando sobre o que ele e a mulher que ele ama, né, estão descobrindo agora que começaram a dormir juntos. Desde o início você e eu estávamos divididos na flor vermelha que nasce de uma energia oposta. A cor vermelha é muito simbólica, né, nesse tipo de contexto, né? Representa paixão, representa desejo, e isso não é uma coisa coreana, é uma coisa mundial, né? Só pra vocês. Seguindo aqui com Sexuality, fomos picados por isso, né? Por essa flor vermelha. O mistério do início, sexualidade. Sim, quando 2 de nós estamos juntos, somos finalmente um. Antigas fantasias, fé, até os sonhos se ajoelharão diante disso, sexualidade. Né? Quer dizer, nada consegue se manter em pé, minha gente, diante da atração forte entre 2 pessoas. Na primeira versão da música Sexuality, porque a versão que foi pro álbum é diferente, foi uma versão reeditada, mas a primeira versão tem uma parte instrumental que eu gosto muito e que ajuda a dar esse clima mais quente pra música. Eu vou tocar aqui pra você, né? E aí você me diz o que exatamente esse trecho está tentando simular. Como se a melodia estivesse simulando que esse casal da história contada pela música está descobrindo juntos.
Eu não vou falar tanto dos álbuns japoneses do Temin, porque eles são diferentes, têm outra pegada, né? Mas eu preciso citar aqui a performance da música Door. Uma música que tá no álbum Flame of Love, que ele lançou no Japão. No show, tá tudo escuro. E aí eles acendem a luz, que é mais uma penumbra, e quando ela ilumina o palco, lá está o Temin, sem camisa, vendado e preso, amarrado por várias fitas, vários cabos. E cara, é no mínimo instigante. É uma performance que tem um apelo sexual muito forte. A princípio, quando a luz do palco acende, você pode até achar que o que vai vir em seguida é uma apresentação assim com cara de fetiche ou algo até mais agressivo, mas não. E é justamente isso que eu mais amo nessa performance de Door. Eu adoro o que essa performance não é. Eu adoro o que o Temin não fez com ela. Cara, ele poderia, sei lá, ter mexido os quadris com muita força, a música toda, sabe? Ter sensualizado, né? Afinal, ele tá lá, sem camisa, vendado e amarrado. Mas em vez disso, o Temin transformou essa performance de Door numa das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Se fosse outro idol de K-pop, talvez o cara tivesse usado esse conceito das amarras, da venda, né? Que é mais sensual, para uma música mais pesada, mais provocativa, mas o Temin escolheu para se apresentar, sim, a música Door, que é uma música linda. Em vez de ficar, sei lá, rebolando, ele faz uma espécie de balé com essas fitas. Ele dança como se ele estivesse sendo guiado, não pela melodia, mas por aquilo que ele está sentindo. E você sente, tem sensualidade ali, mas também angústia e, meu Deus do céu, é incrível. Cara, cada movimento dele faz você segurar o ar. O Temin, ele te deixa alerta o tempo todo, sabe? Como se ele mantivesse você em suspenso numa corda fina, sabe? Num precipício, você lá tentando manter o equilíbrio. Cara, é tipo isso. Porque ele cria um certo clima, né? Em que as emoções estão sendo ali comprimidas e reprimidas, e ele tá ali transmitindo tanta coisa, é muito forte. E é forte de uma forma que, quando o Temin tira a venda dos olhos, né? Ou, sei lá, ele é solto das amarras. Catarse. É isso. Assista essa performance inteira, tem várias no YouTube, mas eu vou deixar aqui na descrição as duas que eu mais gosto. Bom, e agora a gente teve o comeback do Temin, né, com esse álbum incrível que é Move. Eu vou falar só de duas músicas desse álbum, né, que eu acho que são as que representam mais tudo isso que eu tô falando. Uma delas, claro, é Move. E, gente, que delícia de letra. Tem tanta tensão sexual que quando você tá assistindo a qualquer performance de Move, cara, você se sente assim, algemado, sabe? Preso, refém. E quando eu tava ouvindo esse álbum novo do Temin, eu saí atrás das letras, né? Porque eu queria muito ver o que o Temin tinha feito, o que ele tinha escolhido pra cantar dessa vez. Até que eu cheguei em Thirsty, né? Que dia memorável. Quando eu ouvi essa música pela primeira vez, eu lembro que eu fiquei assim meio... Opa! Tem um negócio aqui. O Temin, ele claramente faz uma voz diferente, né, pra cantar essa música, pra interpretar essa música, e às vezes ele geme, às vezes ele sussurra, às vezes ele fica mais passional, né, como no refrão, né, esse refrão que ele diz que ele tá sedento. Cara, e a letra não poderia ser mais incrível. E aí, essa semana foi lançado uma espécie de clipe pra música Thirsty. O cenário e as roupas do Temin são vermelhos, né? E assim, vermelho sangue. E a gente já falou aqui no vídeo, né, sobre esse simbolismo do vermelho. E o Temin começa e termina esse clipe no chão, caído. Talvez fazendo uma referência aqui ao que é atração sexual, né? A dinâmica da atração sexual, que é aquela coisa, ela te desperta, faz você levantar e ir atrás do que você quer, e quando você consegue, você tá
exausto, né? E aí você cai no chão. Além disso, cara, você assistindo a esse clipe, é como se o Temin estivesse segurando você ali e dizendo, fica aqui. Eu estou sedento, quero só um pouco dos seus lábios. Minha respiração se torna mais agitada, meu coração acelera. Você é linda demais para apenas admirar. Pronto? Comece. Chame pelo meu nome com a sua voz rouca. Na moldura da noite, nós somos como uma pintura. Que palavras são necessárias essa noite? Vem aqui. Ready, set it off. 잠긴 목소리로 내 이름을 불러줘. 밤이라는 액자 속 그림 같은 너와 나 무슨 말이 필요해 tonight. Come here. Na sua frente eu fico sedento, meu corpo inteiro treme, minha respiração fica quente. Estou sedento demais para apenas olhar para você. Não consigo mais resistir, você me deixa sedento. Se o Temin tivesse escolhido o visual de Door, né, aquele em que ele tá amarrado e vendado, pra dançar Thirsty, talvez a coisa toda tivesse ficado meio forçada. Mas em vez disso, ele fez essa performance muito provocante pra Thirsty, que é cheia de nuances, cheia de ambiguidades, em que nada fica escancarado. Nas músicas e também nas performances, o Temin não é assim ultra específico, sabe? Como tem algumas músicas por aí que tipo pegou lá e apertou aqui, pôs a boca ali. E é justamente por isso que o modo como o Temin faz isso é tão incrível. Cara, por mim o Temin não precisa provar mais nada. Na verdade, eu fui convencida no primeiro minuto. Tomara que você tenha gostado desse vídeo, porque todo vídeo que eu faço assim, pensando em agradar você. Eu levei horas fazendo esse roteiro, não foi fácil, né, porque é um tema muito delicado. Então eu espero que você tenha gostado de verdade. Caso você não tenha gostado, me conta aqui nos comentários o motivo. E se você gostou, conta pra mim também. Vamos conversar aqui nos comentários, gente. Vamos conversar, porque eu adoro conversar, adoro interagir, é isso aí. Ok? Ok. É isso. Beijo, tchau.